Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, dirige-nos agora através do Teu Espírito Santo neste estudo, para que Ele supra as nossas necessidades de Te conhecer e de cada vez mais se aproximar de Ti. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje, nós vamos começar a estudar sobre a cristologia. Nós já estudamos a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, e agora vamos entrar na cristologia, que é estudo da pessoa de Cristo. E o tema de hoje é a necessidade de um mediador, que está em Isaías 42, do 1 ao 7, que diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, mediador. O que é um mediador? Um mediador é uma pessoa cuja função é conciliar duas partes. Cristo é o mediador da nova aliança, através de quem Deus e as pessoas, nós, os seres humanos, somos reconciliados. Em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplica e orações, de intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu li aqui 1 Timóteo 2, do 1 ao 6. Deus, em seu grande amor, não ficou satisfeito em abandonar o homem no pecado e na culpa. Em Gênesis 3,15, logo assim que o homem desobedeceu a Deus e fez aquilo que Deus disse que ele não deveria fazer, em Gênesis 3,15 Deus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então Jesus Cristo, ele é a semente da mulher, ele nasceu de Maria, da Virgem Maria. E a serpente, ela simboliza o pecado. E o pecado, ele é traiçoeiro, ele como a cobra, ele morde por trás, na parte mais baixa, o calcanhar. Ela espera você passar e te pega traiçoeiramente, assim é o pecado. O homem mereceu e merece a condenação pelo seu pecado. Deus, ele é justo. Ele não poderia deixar o homem impune pela sua desobediência e seu pecado. Hoje nós temos no mundo a justiça. A justiça do homem, ela é muito falha. Mas quando alguém comete um crime, mata, rouba ou outra coisa, ele vai diante do juiz e ele é condenado e ele fica aquele tempo preso, pagando pelo seu crime. Porém, o crime que o homem cometeu de desobedecer a Deus, ele também recebeu uma condenação. A morte física e a morte eterna, que é a separação de Deus pelo resto da eternidade. Porém, Deus é amor. Deus é justo e Deus é amor. Deus é um justo juiz, mas ele também é amor. E ele ama a sua criação e a sua criatura. A terra, apesar de ter se tornado maldita, Deus providenciou que um mediador capaz fosse escolhido e enviado. Deus ansiava o retorno do homem, a comunhão com ele. Porém, entre o homem e Deus, o pecado faz a separação. E era preciso de um mediador para reconciliar Deus e o homem. Mesmo o próprio homem
não se sentia satisfeito em permanecer no pecado, afastado de Deus. Por isso, tantas falsas religiões e falsos deuses, porque o pecado, ele torceu o entendimento do ser humano, ele torceu o desejo do ser humano de se voltar para Deus e acabou se voltando para falsos deuses e criando falsas religiões. Em Romanos capítulo 1, do 18 ao 25 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Assim se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles contaram a história para os seus filhos para os seus filhos, e assim por diante. E se você vê lá na genealogia de Adão, lá no comecinho, em Gênesis, você vai ver que se voltou a adorar o Senhor em Enos, num descendente de Adão chamado Enos, filho de Sete. E se voltou a adorar o nome do Senhor. Porque quando o homem se afastou de Deus, um vazio ficou no coração do homem. Mas o homem, agora escravo do pecado, e na sua sabedoria falsa e sem firmeza, ele olhou para a lua, que é uma criação de Deus, e disse: esse é o meu Deus. E passou a adorar a lua, em vez de adorar ao Criador. Olhou para o sol e viu a beleza e a grandeza do sol e falou: esse é o meu Deus. E foi Deus quem fez o sol. E também adorou homens, colocou homens como Faraó,
E como até hoje em alguns países existem homens que dizem que é Deus. E muitas pessoas adoram. E muitas pessoas dão a sua vida, até mesmo no Brasil, por outros homens, por políticos, por presidentes, por pessoas, e adoram essas pessoas como elas fossem o Criador ao invés da criatura. E adoraram o elefante, o jacaré, a cobra, os pássaros, e adoraram uma criatura ao invés do Criador. E o pior de tudo, adoraram e servem aos anjos caídos, demônios, anjos que desobedeceram a Deus e caíram, foram expulsos dos céus. Isto está lá em Apocalipse 12. E hoje nós vemos muitas religiões que adoram e servem a demônios, que os anjos, quando caíram, eles se transformaram em demônios, perderam a sua identidade de santidade, de poderem estar na presença de Deus e de servir a Deus. E eles estão condenados ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. E eles querem levar e têm levado muitas pessoas com eles no engano e na mentira. E aqui no versículo 25 diz: porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus enviou um mediador capaz de promover a reconciliação com Ele mesmo, Jesus Cristo. João 3, 16 ao 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a necessidade do homem de ter um mediador entre ele e Deus é necessária porque, como vimos lá em Romanos, o homem por si só, ele só cria falsas religiões, ele só olha para o seu próprio umbigo, para seus próprios interesses, e ele não consegue sozinho se aproximar e se reconciliar com Deus. Por isto, era necessário um mediador capaz. E é isto que nós vamos estudar nesses próximos estudos. Porque somente Jesus Cristo, ele pode e é o único mediador entre Deus e os homens. Porque somente Jesus Cristo. Nós sabemos que nós temos necessidade de um mediador, mas ele precisa ser um mediador capaz, uma pessoa que pode realmente reconciliar Deus e os homens.
E somente um é capaz disso: Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos, porque tu enviastes o teu Filho unigênito, teu Filho único, Jesus Cristo, para ser mediador entre nós e ti, Pai. Nós, por nós mesmos, não teríamos condições de te conhecer, de te entender e de se aproximar de ti. Por isso que tu se revelastes a nós. A revelação de quem tu és vem diretamente de ti, através de Jesus Cristo, a revelação máxima. Muito obrigado, Pai, pelo teu infinito amor, porque tu não nos largaste, Pai, nas mãos do pecado, nas mãos da escravidão, nas mãos do sofrimento eterno, Pai. Tu nos libertastes através da fé em teu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por teu grande amor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a